Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. Depois disso, oraremos juntos. É algo preocupante quando alguém declara Cristo com os lábios, mas suas intenções, seus motivos, sua vida privada não refletem o senhorio de Jesus. É possível parecer espiritual por fora e ainda resistir a Deus por dentro. É possível estar ativo na igreja e ainda viver apenas para si mesmo. E também é possível fazer coisas cristãs enquanto ignora a própria pessoa para quem essas coisas deveriam nos levar, Jesus. O próprio Senhor Jesus falou diretamente sobre isso no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Ele disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Jesus vai ainda mais longe ao descrever pessoas que chegarão diante dele com confiança, lembrando das coisas espirituais que fizeram. Eles dirão que profetizaram em seu nome, expulsaram demônios e até fizeram milagres. Mas a resposta de Jesus será algo extremamente sério. Ele dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é um grande alerta. Significa que momentos poderosos, ministérios públicos, palavras religiosas não são a mesma coisa que uma vida verdadeiramente rendida a Deus. A pergunta então é, qual é a verdadeira evidência de que alguém realmente conhece Jesus? Jesus aponta para algo muito mais profundo. Ele aponta para a obediência que nasce do amor, para um coração que se rende à voz de Deus. E a voz de Deus é encontrada na sua palavra. Quando você olha para João capítulo 1, versículo 1, entende porque a palavra de Deus é tão importante. A Escritura diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que a palavra revela quem Deus é. Ela revela o coração de Deus. Ela revela aquilo que ele ama e também aquilo que ele rejeita. A palavra mostra o caminho que conduz à vida e também expõe aquilo que destrói a alma. Por isso, quando você abre a Bíblia, não está apenas lendo um livro. Você está aprendendo os caminhos de Deus. Está aprendendo a vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus para mim? E normalmente elas pensam em perguntas como, onde eu devo ir? Qual trabalho devo escolher? Com quem devo me casar? Essas são perguntas importantes, e Deus realmente se importa com cada detalhe da sua vida. Mas antes de correr atrás dessas respostas específicas, Deus nos chama para algo muito mais fundamental. Ele nos chama a nos render completamente a Jesus Cristo e segui-lo todos os dias. A vontade de Deus começa com a salvação. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus não está procurando apenas alguém que saiba falar linguagem religiosa. Ele procura um coração que realmente crê. Um coração que depende de Cristo para receber misericórdia. Um coração que diz sinceramente, Jesus, eu preciso de ti. A salvação também é algo profundamente pessoal. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Perceba como essas duas coisas estão conectadas, a boca e o coração. Aquilo que você declara publicamente e aquilo que você realmente acredita dentro de si. Deus se importa com os dois. Ele vê o que dizemos diante das pessoas, mas também conhece o que existe no nosso interior. E quando você começa a caminhar com Jesus de verdade, algo começa a acontecer dentro de você. A transformação começa. Você não pode seguir Jesus e permanecer exatamente a mesma pessoa. Você não pode continuar bebendo das mesmas fontes de escuridão e esperar que sua alma permaneça limpa. Você não pode alimentar sua mente com aquilo que destrói o seu espírito e ainda dizer que está vivendo perto de Deus. É por isso que a renovação da mente é tão importante. Essa renovação acontece quando você permanece na palavra, permanece em oração e permite que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ele corrige você. Ele molda você. Ele fortalece você. A vontade de Deus também inclui pureza, mesmo quando o mundo ao redor ri disso. A Bíblia diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. O pecado sempre promete prazer, mas no final ele cobra um preço muito maior do que parecia no começo.
Por isso Deus chama você para uma vida limpa, uma vida separada, uma vida que honra o nome dele. A vontade de Deus também inclui humildade, porque o orgulho endurece o coração de uma pessoa. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa humilde permanece ensinável. Ela está sempre disposta a aprender. Um verdadeiro discípulo de Cristo não defende o pecado, não justifica o erro e não tenta esconder aquilo que Deus está querendo corrigir. Pelo contrário, um coração humilde se arrepende rapidamente. Ele reconhece quando falhou e volta para Deus com sinceridade. A vontade de Deus também inclui confiança. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Muitas pessoas querem direção de Deus, mas ainda insistem em segurar o controle da própria vida. Querem que Deus mostre o caminho, mas continuam tentando dirigir tudo sozinhas. Confiar em Deus significa obedecer mesmo quando você ainda não entende completamente. Significa caminhar pela fé, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro diante dos seus olhos. A vontade de Deus também envolve lealdade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Hoje em dia, ídolos nem sempre são estátuas. Um ídolo pode ser qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Pode ser algo que você ama mais do que Jesus, algo que você obedece mais do que a Deus, algo que você não consegue abandonar, mesmo sabendo que está afastando você do Senhor. Por isso, peça a Deus uma fé que realmente obedece. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Deus está chamando você para sair do auto-engano e entrar em uma vida verdadeira com Ele. Querido irmão, querida irmã, use bem o seu tempo. A vida passa rápido e aquilo que realmente importa é o que tem valor eterno. Invista naquilo que permanece para sempre. Invista no seu relacionamento com Jesus. Não espere até que o seu coração se torne frio ou até que pecado comece a parecer algo normal. Volte para a palavra de Deus. Volte para a oração. Volte para uma vida de obediência. O verdadeiro objetivo da vida cristã é conhecer Cristo, amar Cristo e viver para Cristo com um coração sincero. E agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Senhor Deus, eu te agradeço pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado porque, mesmo quando eu falhei, o Senhor continuou me chamando de volta para perto de ti. Perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que errei em palavras, pensamentos ou atitudes. Perdoa-me pelos pecados que foram visíveis, também por aqueles que ficaram escondidos no meu coração. Purifica-me, Senhor, de tudo aquilo que não agrada a ti. Remove da minha vida tudo aquilo que não reflete teu caráter e a tua santidade. Ensina-me a viver para a tua glória e não apenas para mim mesmo. Senhor Jesus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Guarda meu coração para que eu nunca seja uma pessoa que chama o Senhor de Senhor com os lábios, mas resiste à tua vontade com a vida. Livra-me de uma fé superficial. Livra-me de uma religiosidade vazia, feita apenas de hábitos e rotinas, mas sem um coração rendido ao Senhor. Que o meu relacionamento contigo seja verdadeiro, profundo e vivo. Ensina-me a caminhar contigo todos os dias, em cada estação da minha vida. Senhor, tira de mim o desejo de impressionar as pessoas. Liberta-me de viver preocupado apenas com aparências. Eu não quero parecer santo diante das pessoas, enquanto meu coração continua distante de ti. Eu quero amar a tua palavra, buscar a tua vontade e viver na tua presença. Que o meu amor por ti seja maior do que o desejo de aprovação das pessoas. Que a minha obediência seja mais importante do que a minha reputação. Senhor, quando eu falar o nome de Jesus, que isso venha de um relacionamento verdadeiro contigo. Quando eu te louvar, que seja com gratidão sincera. Quando eu te adorar, que seja de um lugar profundo do meu coração, sabendo que o Senhor está presente. Ensina-me a adorar com sinceridade. Se eu estiver cansado, ajuda-me a ser honesto diante de ti. Se eu estiver fraco, ajuda-me a reconhecer. Se eu tiver pecado, dá-me coragem para confessar. Remove de mim toda aparência falsa e toda justiça própria.
Que a minha adoração seja pura, verdadeira e agradável diante de ti. Pai amado, eu também peço que a minha fé tenha profundidade e verdade. Que a minha vida como cristão não seja apenas palavras, mas um testemunho vivo do teu poder transformador. Planta-me profundamente na tua palavra, Senhor, para que a minha vida produza frutos que glorifiquem o teu nome. Ajuda-me a viver em obediência aos teus caminhos e a me afastar de tudo aquilo que enfraquece a minha fé. A tua palavra diz em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, que o mundo passa e também os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ensina-me a não viver apenas para as coisas passageiras desta vida. O mundo oferece prazeres que passam, aplausos que desaparecem e desejos que nunca satisfazem. Mas o Senhor oferece vida eterna, paz verdadeira e um propósito que permanece para sempre. Por isso, guarda o meu coração. Quando a tentação vier, dá-me força para dizer não. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que o Senhor é a minha força. Quando eu me sentir perdido, guia os meus passos novamente para o teu caminho. Espírito Santo, trabalha dentro de mim. Transforma os meus pensamentos, molda o meu caráter e fortalece a minha fé. Ensina-me a viver de maneira que agrade ao Senhor em tudo. Cria em mim um coração puro, humilde e sensível à tua voz. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que tudo o que eu fizer glorifique o teu nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa ouvir esta palavra hoje. E se você deseja começar todos os seus dias mais perto de Deus, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais orações e mensagens da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e enche o seu coração com a paz que vem do Senhor. Amém.